Olá, meu nome é Marcelo Melado. Hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo para que você consiga fazer dois gabaritos, um corte em 90 graus e o outro em 45 graus. Quando você compra um serrote japonês, na teoria ele é muito simples de ser utilizado, mas como qualquer outra ferramenta, óbvio que ele precisa de prática, habilidade com a ferramenta. E para adquirir isso, com o tempo a gente vai praticando, a gente vai conseguindo dominar a ferramenta. Mas quando existem gabaritos que podem nos facilitar essa técnica e nos auxiliam nesse corte, a gente deve sim utilizar recursos para que facilitem o nosso dia a dia. E é isso que eu vou passar hoje. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Quando você adquire serrote japonês, existem três tipos, eu não tenho o terceiro aqui, eu vou deixar na foto para vocês darem uma olhada. Existe o serrote japonês com as costas, para que ele dê mais durabilidade, ou seja, ele não fique tão flexível a lâmina, para você poder fazer o corte mais preciso. Existe o segundo modelo, onde você tem apenas um corte de um lado, mas ele é totalmente flexível para fazer os cortes, e eu vou explicar por que essa diferença. E um terceiro, onde você tem corte dos dois lados, você consegue fazer corte dos dois lados, ou seja, existem lâminas dos dois lados. Eu estou deixando a foto aqui para que vocês vejam essa diferença. Muito bem. Para eu fazer cortes, tanto em 90 graus como 45, eu posso fazer dois gabaritos bem simples para eu poder utilizar no meu dia a dia. Um para eu fazer o corte 90 graus e o outro para eu fazer corte 45 graus. Mas eu não tenho serra de bancada, eu tenho apenas o serrote japonês. E como é que eu faço esses gabaritos? Eles são muito simples, eu vou utilizar madeira de reaproveitamento, restos, sobras de projetos que eu tenho aqui. Então eu vou utilizar aqui, essa madeira é um pallet, aqui tem 1,3 milímetros de espessura, a espessura não vai importar, aqui o ideal é que você tenha um guia para poder fazer o corte com você. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um esquadro, vou posicionar o esquadro na madeira e vou fazer o risco para eu ter uma direção. Eu vou utilizar o próprio esquadro para apoiar o meu corte, para eu poder fazer a canaleta de corte. Eu não tenho o serrote com as costas, que protege aqui, que dê mais firmeza no meu corte. Dá para eu fazer com o flexível? Dá. A ideia do serrote japonês é você fazer o corte, na verdade na marcenaria em si, é você ter paciência. Paciência é tudo dentro da marcenaria e precisão. Então para que você consiga fazer um corte, perceba que ele limita aqui o meu serrote, ou seja, eu não consigo vir para cá. Eu vou usar esta parede, mesmo que fina, do esquadro, para eu poder fazer o corte. E eu vou fazer uma canaleta aqui, bem simples e muito devagar, para que eu consiga ir fazendo a minha canaleta. Essa canaleta vai me ajudar no guia, inclusive para fazer o corte. As costas aqui do serrote está apoiada aqui para eu poder fazer o corte. Então eu vou descendo devagar, vou puxando um pouquinho aqui para trás, um pouquinho para frente e vou nivelando o meu corte até eu conseguir fazer todo o corte e fazer o rasgo na madeira para eu poder montar o meu gabarito. E é isso que eu vou fazer agora. Muito bem, eu consegui fazer o corte. Ele está a 90 graus, tanto um lado como o outro. Qualquer serrote, seja o japonês, seja arco de serra, seja o serrote comum, convencional, a ideia do corte é que você vai fazendo um corte tranquilo e não desesperado. O serrote japonês, ele tem uma particularidade que você corta, puxando ele, você corta. Trazendo o serrote para você, ele corta. E quando você vai, ele corta também.
Então, o ideal é que você equilibre o corte um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para cima, e vai nivelando o corte. Aqui a ideia é que você também utilize e facilite o corte do serrote japonês, e o dia a dia vai dando essa prática. Então você vai devagar até que você faça o corte, porque senão você perde o controle, a lâmina balança bastante. Claro que com um guia fica mais difícil esse balanço, mas acaba que se você fizer muito rápido, dificulta o corte, você acaba que não tendo uma perfeição no corte, e na hora de você montar o teu gabarito está errado, ele não está em 90 graus. E claro que você vai utilizar aqui de novo o teu esquadro para poder fazer a colagem aqui da madeira, para poder montar o teu gabarito. O tamanho aqui não importa. Nesse caso eu fiz um tamanho pequeno, aqui eu tinha uma madeira, estou mostrando para vocês que eu estou utilizando realmente uma madeira de reaproveitamento, qualquer pedacinho que eu tenha lá de madeira, para poder me auxiliar e facilitar no corte. Uma dica para você poder fazer o gabarito e ter certeza que ele está a 90 graus, encosta ele aqui na mesa onde você está fazendo o corte, a superfície, para você poder fixar ele e ter certeza que ele está a 90 graus. E claro, com uma ferramenta, um esquadro, você certifica de que esse corte está em 90 graus. Eu vou utilizar aqui agora um empinador para poder fixar essa minha peça. Você pode utilizar uma cola super cola ou uma cola mesmo normal, coloca um grampinho e deixa secando até que fique fixo para você poder efetuar o corte. Para eu utilizar o meu gabarito agora, eu vou apoiar ele aqui na madeira. Quanto mais área de apoio eu tiver, fica mais fácil eu travar o meu gabarito. Claro que se ele for menor, também não há dificuldade nenhuma em fazer a trava. Vou posicionar o gabarito onde eu quero fazer o corte. Fiz esta linha, vou fazer o corte aqui. Então eu posiciono o meu gabarito bem próximo a essa linha. E nesse caso eu vou utilizar o serrote sem as costas, ou seja, a lâmina bem flexível. Não força muito, senão você acaba quebrando. Aqui eu tenho uma parede maior, então fica mais fácil eu conduzir o meu corte de forma que fique mais simples possível. Detalhe, mantenha a paciência no corte, vá cortando conforme a serra vai guiando, não há necessidade de você empunhar muita força aqui, para que você também não se canse e você acaba fazendo o corte torto mesmo que com o guia. Essa parede aqui vai guiar um pouquinho mais a lâmina, porque ele tem uma certa espessura e fica mais fácil de eu fazer o corte em 90 graus sem dificuldade. Fiz o corte perfeito e desse lado a mesma coisa. Quando eu não posso utilizar esse serrote com costas? Quando a madeira for muito espessa, ou seja, quando eu colocar o meu gabarito, eu não consigo atingir o corte final. E as costas dele vai bater aqui no meu guia. E aí vai tirar a diferença do corte. Ou seja, eu vou empurrar um pouco mais o serrote para fazer o corte e meu corte vai acabar entortando ou não vai ficar o corte na linha. Perceba que o serrote não desce, porque ele está preso. Essas costas têm uma rebarba e ela acaba aqui prendendo. Então, por isso, nesse caso, eu utilizo o serrote mais flexível, porque ele não tem as costas, ele tem aqui um pedacinho para poder dar empunhadura, um corte mais perfeito na própria lâmina, mas eu vou utilizar toda essa área para fazer o corte. E vou fazer o corte, mesmo que esbarre aqui, ele vai passar e não vai prender. Para esse tipo de madeira fininha, é o ideal fazer o corte com esse serrote com costas, porque eu vou fazer o corte o mais reto possível, porque ele não é flexível. E para eu fazer agora esse corte em 45 graus, mesma forma, eu vou pegar uma madeira, vou usar esta parte aqui, que me dá o ângulo de 45 graus, vou riscar e fazer o corte com o serrote, usando esse guia, essa régua para eu poder fazer o corte. Posso fazer o corte, como eu fiz outra vez, com essa lâmina flexível, ou posso fazer esse com as costas enrijecida para poder fazer o corte mais reto possível. Então eu vou utilizar ele aqui agora. Vou bem devagar para poder fazer o corte, fazer primeiro a canaleta do corte, para depois seguir na sequência do corte. Depois que você fez a canaleta, você dominou, já percebe que o serrote já está fazendo o próprio corte, é só você conduzir o serrote e continuar o corte para que ele faça perfeito. À medida que vai passando o tempo, você acaba que nem utilizando mais o guia, o gabarito para poder fazer o corte. Então você utiliza a própria régua, o próprio corte
em 45 graus para poder guiar e fazer o corte com a própria ferramenta, ao invés de você utilizar essas paredes. Apesar de que as paredes são mais largas e fica mais fácil para que você consiga fazer o seu corte. Para eu montar agora o gabarito, eu vou pôr o ângulo, a vértice aqui maior para o meu lado, para mim, e esse outro bico para mim também, para eu poder fechar aqui o ângulo. Para eu ter certeza que eu tenho as duas pontas juntas, novamente, eu encosto aqui na minha superfície onde eu estou fazendo o corte, fixo ele para eu ter certeza que eu estou com 45 graus correto e faço a colagem. Eu vou utilizar aqui o meu pinador para poder fazer a colagem mais rápido, mas você pode utilizar cola ou super cola e deixar secando para que você tenha o seu gabarito. Apenas para fixar agora, para eu fazer a demonstragem. Mas o ideal é que você ponha o pino, ponha a cola, ponha o parafuso para não ter problema de soltar na hora do corte. Que pode acontecer apenas com o pino aqui, fica muito fraco a fixação. E para eu fazer o corte, posiciono da mesma forma e aqui eu tenho 45 graus. Posso cortar tanto com as costas, o serrote com as costas, para poder deixar rígido o corte, ou com a lâmina mais flexível. Essa parede aqui vai me guiar. E, novamente, paciência no corte, faz primeiro a canaleta. Depois que você fez a canaleta, fica mais fácil você guiar o serrote. O próprio serrote vai fazendo o corte e você tem aqui o apoio para não entortar, não envergar aqui o corte. Fiz o corte, eu inverto aqui e faço o posicionamento. Ou seja, eu tenho um corte em 45 graus perfeito para eu fazer com os meus serrotes. Quando você vai fazer o corte numa madeira um pouquinho mais longa, e aí você precisa do gabarito para fazer o corte, porque você acaba aqui entortando o serrote e não conseguindo fazer. O guia vai te dar essa facilidade, mas importante que você faça devagar e faça uma canaleta. O que é essa canaleta? É esse risco, esse corte, que mesmo que você não esteja com o guia, e você, à medida que vai adquirindo prática, você vai conseguindo fazer o corte da madeira em toda a sua extensão. E aí você vai conseguir fazer o corte em 90 graus em todos os lados. Mas isso é com o tempo e com a prática. Enquanto você não tem essa prática, você vai utilizando os gabaritos para poder te apoiar, para poder facilitar o teu dia a dia no corte, para você conseguir cortar com essa ferramenta e utilizar ela ao máximo, porque é uma ferramenta de excelente corte e ela substitui em muitas situações a serra de bancada ou qualquer outra serra elétrica que você não tenha na sua oficina, você pode utilizar esses serrotes. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, desse gabarito muito simples, muito fácil de você fazer. Você pode utilizar o próprio serrote japonês para você poder fazer esses dois gabaritos. Não é uma ferramenta difícil de ser utilizada, elas têm um corte excelente, portanto elas cortam muito fácil, não há necessidade de você empunhar muita força ali e se cansar para fazer o corte. Você tem que fazer o corte com mais tranquilidade, o mais devagar possível para que você consiga fazer um corte perfeito, fazer uma canaleta mesmo utilizando o próprio gabarito, para que você consiga fazer o mais perfeito possível o seu corte. E à medida que vai passando o tempo, você vai treinando mesmo com o gabarito, você vai adquirindo habilidade e experiência com a ferramenta. E você mesmo vai percebendo alguns macetes para você poder efetuar o seu corte com mais eficiência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Até a próxima!